nossa aula de geografia, hoje com a região centro-oeste, tá certo? Então, a região centro-oeste é a terceira região que nós estamos vivenciando, não é? E ela é a segunda maior região brasileira em termos de extensão territorial, né? Então, como nós já sabemos, a primeira é a região norte, a segunda maior região brasileira é a centro-oeste, composta por 3 estados, que são o Mato Grosso, olha, como ele é um estado bem grande, né? Mato Grosso com a sua capital Cuiabá, o Mato Grosso do Sul com a sua capital Campo Grande e Goiás com a sua capital Goiânia, certo? É justamente aqui em Goiás que fica o Distrito Federal, que é Brasília, que é a capital brasileira. Então, essa região centro-oeste, é a segunda região maior em termos de extensão territorial, composta por 3 estados e 3 capitais, tá certo? Agora, peguem aí o livro de vocês e observem aí no mapa de vocês esses 3 estados, ok? Esta região é a única que faz como limite com todas as outras 4 regiões brasileiras. Por exemplo, ela faz limite com a região norte, aqui, ó, tá certo? Ó, Goiás com Tocantins, o Mato Grosso com o Pará, com o Amazonas e com Rondônia, ok? Na região nordeste, Goiás, que faz limite com a Bahia, ó, tá certo? Ó, Goiás limita-se com o estado da Bahia. Aqui no sudeste, Goiás limita-se também com Minas Gerais, tá certo? Goiás limita-se ao nordeste com a Bahia e sudeste com Minas Gerais, ok? Agora, região sul, o estado do Mato Grosso do Sul, que faz limite, ó, com São Paulo, ó, faz limite com São Paulo e faz limite com o Paraná, ó, tá certo? Ó, o Paraná. Então, a região centro-oeste limita-se com as outras 4 regiões brasileiras. Vejam aí no mapa de vocês, na página 80. Depois, passemos para a página 81, o relevo dessa região, tá certo? O relevo dessa região, por ela ser tão extensa, apresenta vários tipos, né? Porém, se destacam os planaltos, as planícies, as depressões e as chapadas, certo? Então, essas 4 formas de relevo se destacam no centro-oeste brasileiro, tá bom? Vejam aí na página 81. Depois da parte dos tipos de relevo, vamos para os climas. Observem aí no mapa de climas, ó, qual é o clima que predomina na região centro-oeste? O clima tropical continental, que é esse aqui amarelo mostarda. Também aparecem os climas equatorial, certo? Nessa região aqui, ó, onde o Mato Grosso se limita com o Pará e com a Amazônia e com Rondônia. Então, esses 3 estados aqui, então, o Mato Grosso ele faz limite com o Tocantins, Pará, Amazonas e Rondônia, certo? Então, nessa região aqui, o clima que prevalece é o clima equatorial por fazer limite com a região norte, tá certo? Então, observem aí no mapa de vocês. Descendo, aqui a maior parte é o clima tropical continental. Aqui nós vemos nessa parte verde claro o clima tropical de altitude, né? Então, que fica aqui no estado do Mato Grosso, tropical de altitude, ele fica aqui em Goiás, certo? Bem próximo aqui ao Distrito Federal, tá certo? Tropical de altitude, são nas áreas de montanhas, por exemplo, as chapadas, que são relevos, formas de relevo bem altas. Então, aí, nessa região, predomina o clima tropical de altitude. Depois, nós vemos lá embaixo, aqui, ó, bem aqui onde o Mato Grosso do Sul faz limite com o Paraná. Que clima é esse? É o clima subtropical, tá certo?
porque já está fazendo limite com a região mais fria do Brasil, onde o clima que predomina aqui na região sul é o subtropical, o clima mais frio brasileiro, tá certo? Então, a região, assim como o Nordeste, a região Centro-Oeste apresenta 4 climas, né, tipos de clima. O clima equatorial, aqui no Mato Grosso, quando se limita Mato Grosso e Goiás, quando limita-se com os estados do norte, tá certo? O clima tropical de altitude, aqui na parte de Goiás, certo? Já próximo a Minas Gerais, por conta das serras, que Minas Gerais faz parte da região sudeste, ok? No geral, o que predomina é o tropical continental. E aqui no Mato Grosso do Sul, quando ele limita-se com o estado do Paraná, que é a região sul, apresenta o clima subtropical, tá certo? Passemos agora para a hidrografia. Observem aí no mapa hidrográfico quais são as 3 bacias hidrográficas que se apresentam na região centro-oeste. Quais são elas? A bacia hidrográfica amazônica, olha, a bacia amazônica que fica nessa região aqui, ó, tá certo? Depois nós vemos a bacia Tocantins-Araguaia, essa verde que passa por aqui, por Goiás, por aqui nessa região, certo? E vemos a outra que é a bacia Platina, que desce por aqui, nessa região. Então, são 3 bacias hidrográficas que se apresentam na região centro-oeste. Depois, nós vamos para o mapa de vegetação, tá certo? Então, observe aí o mapa de vegetação que aparece aqui. Qual é o tipo de vegetação que predomina na região centro-oeste? É o cerrado, tá certo? Então, o cerrado é o tipo de vegetação que predomina nessa região devido ao clima. Nós vamos chegar lá na frente os tipos de clima. Eu já falei até o clima, não foi? Por conta de predominar o clima tropical continental. Então, a vegetação de cerrado se caracteriza por árvores de médio porte, geralmente caules retorcidos, certo? E plantas rasteiras e arbustos distantes umas das outras, certo? Ou seja, essas árvores de caules retorcidos e de médio porte, elas aparecem um pouco distantes uma das outras. E entre essas árvores apresenta-se vegetação rasteira e arbustiva, ou seja, plantas que contêm espinhos, tá certo? São plantas características do cerrado brasileiro. Daqui a gente vai para a página. Pronto, página 83, que vem as atividades econômicas dessa região. Então, predominam na região centro-oeste as atividades econômicas da agricultura, a pecuária e o extrativismo. Observem aí na página 83. Quais são os principais produtos cultivados na região centro-oeste? E na região centro-oeste, nessa região, se pratica a agricultura comercial, ou seja, grandes propriedades de terras, certo? São os proprietários, são os latifundiários que plantam com o objetivo de comercializar. Ou seja, quais são os produtos cultivados nessa região? A soja, o milho, o feijão, a cana-de-açúcar, a mamona, certo? São inúmeros os produtos agrícolas cultivados nessa região para fins comerciais. Depois nós observamos do outro lado a pecuária, né? A pecuária bovina e suína lidera o rebanho bovino, tá certo? O rebanho bovino lidera nessa região. Então a região centro-oeste é a maior região produtora de carne bovina. Então esses animais são criados com finalidade de abate, né? Chama-se gado de corte, tanto o gado bovino como o gado suíno. E mais embaixo nós observamos o extrativismo mineral, que se extrai os minérios de ouro, ferro, manganês, níquel, cristal, diamante, entre outros, tá certo? Além das plantas, né, do extrativismo vegetal, que predomina na floresta amazônica e no cerrado
como látex, que vem da seringueira, né, lá, contidas lá na floresta amazônica, fibras e a madeira, tá certo? Então, são as três principais atividades econômicas. Existem outras, várias atividades, mas se destacam essas três. A agricultura comercial, a pecuária também para fins de corte, né? Ou seja, para vender para o abate, para alimentação, para carne, alimentar a população, e o extrativismo mineral e vegetal. Tá certo, gente? Na página 84, nós observamos o quê? Observamos pratos, né, da culinária, povos indígenas, festividades que ocorrem nesta região, ok? Então, agora, tia vai organizar, peguem agora, abram um livro agora na página 85 e 86, que são as duas páginas de atividade de classe, tá bom? Tia vai tirar o mapa para a gente começar a atividade. Pronto? Como tia falou, atividade de classe, ó, páginas 85 e 86, tá bom? A atividade de casa, páginas do livro de geografia, 87 e 88, e no livro de reforço, páginas 185 e 186. Então, vamos lá para o primeiro quesito. Pesquise e escreva o nome de cada estado, sua sigla e a capital ao lado da respectiva bandeira, ok? Então, vamos lá. Então, essa primeira bandeira, ela pertence a qual estado? Então, primeiro quesito, ok? Página 85. Essa primeira bandeira se refere a qual estado? Então, é o estado de Goiás. Então, Goiás. Certo? Goiás. Qual é a sigla? G-O. Ok? Para as siglas, letra maiúscula, bastão, tá bom? E qual é a capital de Goiás? Goiânia. Goiânia. Ok? Depois, segunda bandeira, refere-se a qual estado? Mato Grosso. Eita. Mato Grosso. Qual é a sigla do Mato Grosso? MT. MT, ok? Qual é a capital? Cuiabá. Cuiabá. E a terceira, já sabemos que é Mato Grosso do Sul, não é, gente? Mato Grosso do Sul. Eu vou escrever aqui porque o espaço não vai dar. Mato Grosso do Sul. Qual é a sigla? MS, ok? Mato Grosso do Sul, MS. Qual é a capital? Campo Grande. Atenção para as letras maiúsculas, tá certo? Porque se trata de substantivos próprios, não é? Nome de estados e capitais, ok? Copie para irmos para o segundo quesito. Então, aqui estão os estados, as siglas e suas capitais, certo? Agora vamos para o segundo quesito. Segundo quesito. Eita, que coisa feia. Segundo quesito, pessoal, vamos lá? Então, observe
Observe o mapa político da região centro-oeste e escreva com que estados e países ele faz limite, certo? Então, vamos lá. Essa resposta é um pouquinho gorda, mas tem espaço suficiente para isso, tá bom? Então, os limites da região centro-oeste são os limites da região centro-oeste são 2 pontos. Ao norte, ao norte, o centro-oeste limita-se com os estados, então, ao norte, certinho, então, Amazonas, estados do Amazonas, quem lembra dos outros dois? Amazonas e Pará, certo? Ah, é o norte. Amazonas e Pará, certo? 2 estados da região norte, ok? Agora, ao nordeste, a região centro-oeste limita-se com Minas Gerais, ou com a Bahia, estados da Bahia, Minas Gerais, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo. Ok? Ponto e vírgula aqui. E botem aqui. Aqui também, ponto e vírgula, tá certo? Agora, então, ao nordeste, a região centro-oeste limita-se com os estados da Bahia, aqui na nossa região, Minas Gerais e São Paulo no sudeste. Agora, ao oeste, o estado de Rondônia. O estado de Rondônia. O estado de Rondônia e a Bolívia. Certo? E, por fim, ao sudeste, não, ainda tem o sul-sudeste. Ao sul-sudeste, ponto e vírgula, ao sul-sudeste, o estado do Paraná.
o estado do Paraná. E ao sul, sudoeste, ao sul, sudoeste, ao sul, sudoeste, com o Paraguai. Ok? Então, os limites da região centro-oeste, certo? Então, a região centro-oeste limita-se ao norte com os estados do Amazonas e Pará, ao nordeste com os estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo, certo? E ao oeste, o estado de Rondônia e a Bolívia, que é um país vizinho. Ao sul-sudeste, o estado do Paraná, ao sul-sudeste, com o estado do Paraná, e ao sul-sudoeste, com o Paraguai. Então, aqui são os estados e, no caso, o país, né? Que essa região também limita-se com a Bolívia. Tá certo? Pronto, gente. Terceiro quesito. Página 86, terceiro quesito. Busque informações em livros ou na internet e preencha a tabela com os dados referentes ao relevo da região centro-oeste. Aí nós vemos aqui nessa lateral, certo? Nesse quadrinho verde, nós temos tipo de relevo, que são os dois planaltos que se destacam nessa região, o Planalto Central e o Planalto Meridional, ok? Então, localização do Planalto Central. Então, ele está localizado, ou seja, compreende as terras dos estados de Goiás e Mato Grosso. Ou seja, ele está localizado nos estados de Goiás e Mato Grosso, tá certo? Quais são as características desse planalto, do Planalto Central? Predominam as chapadas e serras. Por isso, o clima tropical de altitude, certo? Porque nessa região, nessa parte aqui, nesses dois estados de Goiás e Mato Grosso, predomina o tipo de relevo de chapadas e serras, então são relevos de alta altitudes. Então, nessa região prevalece o clima tropical de altitude, que é o clima frio, por conta das serras. As chapadas se destacam aqui, 3 chapadas. Chapada dos Parecis, Chapada dos Veadeiros e Chapada dos Guimarães. Então, essa região são pontos turísticos, né? Essas 3 chapadas são pontos turísticos, então atraem turistas de várias partes do país e até de fora do país para conhecer a beleza exibida pelo relevo dessa região centro-oeste, tá certo? Depois nós vamos para o Planalto Meridional. Esse já é descendo, ali já fazendo fronteira com a região, fazendo limite com a região sul, ali com o estado de São Paulo, lá embaixo no mapa que vocês podem observar. Então, onde está localizado o Planalto Meridional? Então, ele está localizado nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, tá certo? Quais são as características desse Planalto, o Planalto Meridional, né? Então, o Planalto Meridional, nesse Planalto se encontram os solos mais férteis da região, ok? Então, a terra roxa aparece em forma de manchas. Então, tia vai ditar porque o resto não deu para te escrever aqui, tá certo? Então, a terra roxa aparece em forma de manchas no sul de Goiás e no Mato Grosso do Sul, tá certo? Então, essa terra roxa, então, é um tipo de terra muito bom para a atividade da agricultura. Por isso se destacam tantos produtos agrícolas cultivados nessa região para fins comerciais, como a cana-de-açúcar, como o café, o feijão, o milho, a mamona, a soja, entre outros, tá certo? Agora, copie para nós passarmos para o quarto quesito.
Pronto? Quarto quesito. Complete as frases utilizando as palavras do quadro, que são Mato Grosso, Brasília, Oceano Atlântico e Goiás. Letra A. E a capital do Brasil? Aqui não tem nem o que explicar, né, gente? Letra A. Quem é a capital do Brasil? Brasília, né? Localizada no estado de Goiás. Agora, letra B. A região centro-oeste não é banhada pelo Oceano Atlântico. Logo, não é uma região litorânea. Letra C. Os estados que pertencem à região centro-oeste são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, Mato Grosso, certo? Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal, onde está localizada a capital do Brasil, que é Brasília. Ok? Agora vamos para o quinto quesito. Quinto quesito. Você é bom de adivinha? Com a ajuda de um adulto, tente descobrir os personagens do folclore através das características. Então, sou condenado a galopar sem destino pela mata. No lugar da cabeça, possuo chamas. Que lenda é essa? Que em vez da cabeça tem chamas. Então, mula sem cabeça, né, gente? Letra B. Menino escravo que tinha como tarefa cuidar do pasto dos cavalos. Quem lembra daquele negrinho? Negrinho do pastoreio, tá certo? Então, aqui eu tenho primeiro mula sem cabeça. A mula sem cabeça. E depois, negrinho do pastoreio. Ok? Mula sem cabeça e negrinho do pastoreio. E assim nós terminamos nossa aula de hoje de português e geografia, tá certo? Então, nossa atividade de classe foram as páginas 85 e 86. Vocês agora vão ficar com as páginas 87 e 88, que são 2 docinhos, não é, gente? 2 docinhos de coco, certo? E as páginas 185 e 186 do livro de reforço. 185 e 186 do livro de reforço, que também, ó, são 2 docinhos, ó, olha só, ok? 85 e 86, tá certo? Então, terminamos aqui nossa aula de hoje, nossas aulas de hoje. Beijinho no coração de cada um, até mais tarde no Meet, tá certo? Tia estará esperando por vocês. Beijos, amores.